Presta atenção, João. Esse conteúdo não é pra cuzão que apela com brincadeira não, tá ligado? É porque você não conhece Manowar. A música, ao longo da história do Ocidente, tem sido um elemento essencial, uma das forças históricas cruciais, causando mudanças profundas. Mas antes de mais nada, eu vou fazer aqui um aviso prévio, a fim de evitar desentendimentos. Você tem que reagir a esse vídeo intelectualmente e não emocionalmente. Se você reagir a esse vídeo apenas como um indivíduo cujo gosto está sendo contestado, você está reagindo com base na quarta camada da personalidade, que é a camada do afeto interior. É aquela camada que faz parte da adolescência. Note que aqui eu não irei contestar o seu gosto, porque todo mundo tem o direito de gostar do que quiser. Quando eu mencionar o heavy metal nesse vídeo, estarei me referindo à inspiração original do gênero, que surgiu ali com bandas como Black Sabbath, Led Zeppelin, dentre outras, que tem ali como característica aquele som estridente pela intensa estimulação sensorial e pela imitação consciente da voz do demônio, como aparece ali nos exorcismos, né? Evidentemente, isso se espalhou para bandas explicitamente satânicas, como o Behemoth, né? Um estilo que imediatamente gera uma onda satânica já possui uns instrumentos para isso. Esse satanismo não surge ao longo de uma decadência de séculos, ou seja, um estilo que foi se degradando e no fim se torna ali um instrumento de satanismo e estupidificação. Não, foi imediato. A orquestra sinfônica pode criar recursos que também pode ser usado para finalidade destrutiva, sabe? Quando o orquestrador Maurice Ravel compôs o bolero, sua intenção era rebaixar a influência da música desde a esfera espiritual para a esfera puramente física e sensual. De certa forma, ele conseguiu. O bolero ele é algo que nos vicia, de algum modo, porque ele é extremamente repetitivo, sabe? Sem uma estrutura clara, antecipando ali o famoso minimalismo. O que você tem ali no bolero? Você tem uma estimulação sensorial repetida, exatamente como numa masturbação. Só que isso não significa que alguém vai ouvir bolero e correr pro banheiro para poder bater uma. Não, claro que não. O que eu estou abordando aqui, nessas questões, é de nível da sociedade e da cultura, e não no impacto individual. O efeito disso em cada pessoa pode ser mínimo ou devastador, mas só que isso aí é a depender da mentalidade de cada um. Se a pessoa é inteligente e está se esforçando para se tornar mais sábia, é evidente que o impacto não será devastador. Quando você imagina ali, por exemplo, todas essas pessoas que frequentam baile funk, é claro que aqueles ritmos mexem profundamente com a cabeça deles, porque são pessoas de baixíssimo QI, e às vezes toda a vida do indivíduo é determinada por isso. Existe um livro muito interessante chamado Música, Inteligência e Personalidade, do Dr. Mindu Yang. No livro ali o cara era um treinador de um grupo de patinadores no gelo, sabe? E ele observou que ao longo do tempo o desempenho dos atletas diminuía, porque a nova geração piorava. Ele começou ali a investigar e descobriu que a música que os jovens ouviam estava relacionada a essa mudança. Quando eu menciono heavy metal, não me refiro a músicas pertencentes a um gênero, mas a uma fórmula original que ao longo do tempo necessariamente se combina com outras fórmulas para poder produzir outros efeitos. Isso tende a diluir o estilo inicial em construções muito mais complexas, e as pessoas ouvem essa música, ficam maravilhadas e vêm aqui nos comentários e diz: ele tá falando mal do heavy metal. Mas nem todo heavy metal é assim. Você está generalizando. Não, não é eu que estou generalizando. É você que está generalizando. O que eu estou fazendo aqui é separando perfeitamente os conceitos. Existe o heavy metal como modelo puro, que foi o inicial, e existem variações ao longo do tempo. Quando você observa certas composições que hoje são chamadas de heavy metal, essas bandas frequentemente apresentam uma estrutura sinfônica altamente complexa, na qual há apenas uma pequena porção de heavy metal.
você pode até chamar isso de heavy metal, especialmente se você tiver afinidade com o gênero. No entanto, o termo ele é completamente inadequado. Por outro lado, é inegável que as bandas satânicas utilizam heavy metal puro e inicial, contrário a bandas do tipo Angra, Opeth, que não é satânica. Musicalmente falando, existem poucas diferenças entre, por exemplo, Black Sabbath, cujo nome já é altamente significativo, e o Behemoth. Eu citei aí como exemplo o Opeth, que cria composições altamente complexas utilizando elementos do heavy metal. Alguém pode dizer, isso é heavy metal. Não. Isso é algo diferente, é a diluição e a integração do heavy metal em construções muito mais complexas que o estilo inicial não comportava. É apenas uma questão de raciocinar um pouco. O problema é que muitos fãs de heavy metal idolatram o gênero, a tal ponto que qualquer crítica, por menor que seja, é recebida como ofensa. Esses indivíduos aí, eles não procuram entender exatamente o que eu estou falando sobre heavy metal. É curioso quando eles afirmam, há inúmeros estilos. Sim, é verdade, mas só que para efeitos comerciais. Desse modo, pode-se chamar tudo de heavy metal. Mas agora, para a história da música, isso aí não é adequado. É necessário distinguir os elementos estilísticos originais daqueles que foram ali introduzidos ao longo do tempo. A expansão do satanismo no heavy metal ela foi imediata. É impossível não perceber que existe um elemento satânico desde a raiz. Além disso, o som alto e intenso se opõe a qualquer concentração espiritual possível, gerando ali um estado de agitação física imediata. Isso, evidentemente, é a antítese de qualquer espiritualidade, porque, como diz na Bíblia, o Senhor não está onde existe a confusão. O heavy metal ele existe graças à indústria fonográfica. Ele é um subproduto dessa indústria e do show business. Não é uma expressão musical popular como o country, por exemplo, que surgiu muito antes da existência da indústria fonográfica e, substancialmente, não mudou de estilo, Quando o country penetrou profundamente na indústria fonográfica, que começou a emergir ali, por exemplo, o rock. O rock ele é um filho bastardo da música country, mas só que isso aí não significa que tudo que seja rock é ruim. De modo geral, percebe-se que o próprio fato desse gênero musical criar uma subcultura própria, que permite que o indivíduo mergulhe nesse assunto e passe a vida inteira focado apenas em rock e heavy metal, escrevendo sobre rock e afastando-se da corrente principal da cultura. Isso por si só já indica que o efeito não é positivo. Quando um fã de heavy metal ingressa na universidade, ele geralmente prefere escrever sobre heavy metal ao invés de grandes escritores, pensadores e artistas. Isso é o que se chama subcultura, é aquilo que se alimenta de si mesma, causando ali um impacto tremendo nas pessoas. É fácil você entrar numa subcultura e permanecer nela, o que impede uma abertura séria para outras dimensões. E se acontecer essa abertura, você leva o peso da subcultura junto com você. Por isso que quando o roqueiro tenta ser filosófico, se perdem e acaba falando apenas sobre suas próprias cabecinhas. As pessoas, ao ingressarem nesse estilo, arriscam suas vidas e tudo o que possuem. Porque é um envolvimento total, sabe? Que cria não apenas um ambiente musical, mas também um ambiente estético geral. As roupas e aparências mudam, as pessoas começam a imitar animais e monstros em suas figuras, começam a usar piercing por todo o corpo, tatuagens e etc. Sabemos que tudo isso veio com esse estilo musical, e você não pode negar o tremendo impacto cultural que isso tem. E não se pode dizer que esse impacto cultural torna as pessoas mais inteligentes, serenas e capazes. Basta considerar o número de cantores de rock que morreram por overdose ou cometeram crimes. Esse número ele é significativo. Portanto, não se trata de um ambiente social normal e saudável. É uma subcultura e, em grande parte, uma subcultura perigosa. Isso não significa que seja perigosa pra mim, individualmente. Eu curto prog, eu curto Opeth pra caralho, mas eu não sou fanático. Muito menos ao ponto de matar ou morrer por causa de catatônia. Porra, cara. Se eu agisse dessa forma,
eu não estaria qualificado para estudar essas coisas e muito menos produzir esse conteúdo aqui. É evidente, né? Mexeu com meu heavy metal, mexeu com meu coração, mexeu comigo. Então, a sua participação nessa subcultura ela é intensa demais para você participar do grande fio da história cultural do Ocidente, do qual você está isolado pela própria subcultura a qual você pertence. No caso do heavy metal em geral, todas as pessoas que não gostam do que eu falo sobre a subcultura, elas reagem assim: ah, ele tocou em algo que eu gosto, tocou em meu ídolo, me doeu. Eu não estou falando disso. Como eu disse aqui no começo, você tem direito de gostar do que quiser, eu não falei. Até hoje eu curto, por exemplo, algumas músicas do Ozzy. Isso não quer dizer que eu não entenda que toda essa corrente seja socialmente destrutiva. Como você pode ver ali no próprio filme Woodstock. As pessoas ali se esfregando umas nas outras, na lama, sabe? Colocando crianças no meio da bagunça. É um negócio de uma decadência, sabe? De uma autodestruição óbvia. Então não tem como isolar a cultura rock, muito menos a cultura heavy metal, de todos esses elementos sociais, estéticos e psicológicos que acompanham o estilo, sabe? Também eu não vejo como inseri-la na tradição do Ocidente como uma conquista espiritual, porque espiritualmente aquilo ali é nada, é zero. Uma vez um sujeito chegou em mim e falou assim: ouça esta obra-prima. Com toda boa vontade, com todo interesse, eu fui e ouvi a obra-prima. E ela falava do mundo futuro que será a cidade de Galileu. Aí eu pensei, do que esse artista está falando? Galileu agora virou um valor espiritual? Aí o sujeito não entendeu nada. Existem pessoas que podem ser extremamente inteligentes, mas quando você toca em determinados pontos, eles retornam imediatamente à camada 4. Você precisa aprender a superar isso. O principal fator de desentendimento, de você interpretar mal as coisas, não é que você não compreende a frase ou as palavras, mas sim que você não consegue saber de onde a pessoa está falando, entendeu? Você não sabe qual é a posição que ela ocupa, qual o papel que ela está desempenhando e qual a perspectiva dela. Então, quando eu digo essas coisas, as pessoas ouvem como se eu fosse um padre. Eu garanto que tem alguém aqui comentando que eu tô pagando de padre, zelando pela salvação da alma de vocês. A galera deve estar interpretando como se eu estivesse falando o seguinte: não escutem isso porque vai fazer mal. Eu nunca desempenhei esse papel, a não ser que a pessoa venha e me implore por um conselho pessoal, sabe? Segundo Aristóteles, é possível representar algo muito feio de uma maneira bela. Isso se refere à forma. A forma é o que integra a obra na tradição, dialogando com outras obras e permitindo perceber a história e evolução dos estilos. Portanto, um indivíduo pode desenhar uma moça lindíssima de uma maneira tão ruim que ela fique feia. Da mesma forma, pode-se representar um sapo com tanta perfeição que ele se torna belo, não pela sua matéria, mas pela forma. Na música ocorre o mesmo. A matéria são os sons primários utilizados e a forma é o conjunto, a estrutura no qual esses sons são colocados. Muitos dos melhores exemplos de heavy metal, até o que eu citei aqui, o Opeth, não são do heavy metal originário, mas do heavy metal trabalhado, sabe? Com elementos da música sinfônicas e tem bandas até com elementos da música sacra. É importante distinguir o que é matéria e o que é forma. O que é forma em um estilo pode se transformar em matéria em outro quando é trabalhado e inserido em uma nova forma. Então surge aquela grande pergunta, né? A proposta de um heavy metal cristão é uma impossibilidade formal? Bom, depende. Depende primeiro do que você vai combiná-lo, né? O heavy metal como representação do perigo, do mal, da agressão e tal, é muito eficiente. Se você trabalhar ali, você pode até operar uma transfiguração do horrível no belo. É perfeitamente possível. Aliás, muitos dos músicos fazem isso. Uma segunda coisa que é possível é você pegar uma música de heavy metal puro e colocá-la em uma letra cristã, colocar ali trechos do evangelho. Nada impede que você faça isso, embora seja esteticamente um monstrengo, onde que não vai haver ali uma correspondência entre uma coisa e outra. Porém, a própria falta de correspondência pode ser trabalhada com base na estética da construção ou do paradoxo. Tudo é possível. Todas as combinações são viáveis e depende da engenhosidade. No entanto, para a cultura de massa, o que prevalece é a influência negativa, queira você ou não.
simplesmente pelo fato de colocar as pessoas em um estado de agitação sensorial. Isso faz com que eles não consigam se concentrar em absolutamente nada. Portanto, o heavy metal no seu estilo original nunca pode ter um efeito positivo. Porém, qualquer coisa pode ser combinada com outra, pois a criatividade humana é imprevisível. Você não vai se despedir? Nunca é um adeus.